Enquanto nadava na piscina, Eva relembra o que aconteceu com ela desde que passou de uma simples paralisada a uma freira guerreira, empunhando um halo místico. As reflexões da garota são interrompidas por um sinal de celular. Lembrando-se do seu dever, uma vez membro da Ordem da Espada Cruciforme, ela agora corre para o seu trabalho regular no café. Chegando para o seu turno, a Eva escuta os clientes falarem sobre a explosão no Vaticano e os rumores de que foi o próprio anjo Adriel que escapou do porão. Proclamando-se uma missão, Miguel intervém na conversa, zombando das lendas sobre anjos e cura milagrosa dos infectados, chamando Adriel de impostor. Sozinho com a Eva, o Miguel tenta obter a sua opinião, mas a garota diz que não pensa no assunto, temendo que possa se expor. Um colega pede a Eva para subir ao escritório do chefe. A Beatriz também pede à amiga que fale menos com os visitantes sobre lendas para não levantar suspeitas. A caminho de casa, Eva não consegue escapar dos fanáticos profetas, distribuindo panfletos religiosos. Um deles irrita tanto a garota que ela usa o seu poder e o empurra de lado. Enquanto isso, no mosteiro, na Espanha, após terminar de assistir vídeos nas redes sociais com seus amigos, Camila desce para ver a Madre Superiora. A mulher instrui a garota a ir para Londres. Segundo a ordem, um dos ministros estava possuído por um fantasma demoníaco. A garota concorda sem reclamar, mas a Madre Superior percebe que algo estava incomodando. A Camila confessa que não consegue aceitar o desaparecimento da Mary. Em Portugal, o padre Vincent, bêbado, sempre anda olhando por cima do ombro e descobre que tem um motivo para isso. Do nada, ele é atacado por Lilith, e o velho só consegue salvar a sua vida dizendo que Mary estava viva. O bispo do Vaticano aceita uma audiência com a irmã Yasmin, mas imediatamente direciona a conversa para os rumores sobre Adriel e o ataque ao Vaticano. Isso muda o humor do bispo, mas a freira insiste, alegando que descobriu uma certa ordem feminina durante sua investigação. Para evitar revelar demais, o padre encerra a reunião, mas Yasmin não fica chateada, pois conseguiu invadir a rede. Gillian estava sentada perto do portal, que finalmente começou a ganhar vida, mas o campo ainda não se estabilizou e a garota não consegue passar por ele. Qualquer tentativa de usar o portal acaba deixando marcas de queimadura nas suas mãos. Christian está empolgado com as descobertas do seu colega, mas ele adivinha que ela é movida apenas pelo desejo de encontrar o seu filho Michel, que desapareceu em outro mundo. Christian pede a Gillian que assine os documentos de renovação do edifício que ele comprou para a empresa Architect. Após olhar os documentos, a mulher começa a duvidar do seu conteúdo, mas decide não ofender o seu amigo com desconfianças e assina. Eva continua seu treinamento, correndo sobre a água, mas em determinado momento, suas forças a abandonam e ela cai. A garota admite a Beatriz que começou a ficar parada enquanto Adriel ganhava força. Contudo, a sua amiga mais velha a lembra que elas têm uma batalha difícil pela frente. Christian chega ao Vaticano e declara que Gillian lhe deu total controle sobre a Architect. Ele quer fundir a empresa com a igreja, com a condição de que o bispo aceite a aparição de um novo profeta. Adriel, o bispo, percebe que o impostor enganou mais um fanático. O Miguel volta ao bar e confessa à garota que ele é voluntário na comunidade dos samaritanos que lutam contra o Adriel e que eles precisam de mais pessoas como a Eva. A Madre Superiora e Susana ligam para o bispo e pedem que o Vaticano intervenha. Adriel estava ganhando força e já conseguiu enganar centenas de católicos. O padre acredita que ainda é cedo para soar o alarme. Primeiro, ele deve fazer uma declaração de que Adriel é um impostor, e se isso não funcionar, é preciso chamar a Ordem da Espada Cruciforme para poder ajudar. Essa conversa é escutada por Yasmin, que acabou de receber a confirmação da sua suspeita. Vincent chega à sua residência e escolta Lilith para dentro, dizendo aos guardas que ela é sua amiga. Eva convence Beatriz a se divertir e tomar alguns drinks. As garotas estão se divertindo despreocupadamente, enquanto no convento italiano, a caminho do jantar, Madre Superiora vê uma cena horrível. Os corpos das freiras em poças de sangue carmesim no pátio da paróquia. À noite, as freiras voltam ao bar e a Eva nota o Miguel que estava agindo de forma estranha. Ela decide segui-lo e testemunha o rapaz ser espancado por uma multidão de fanáticos hooligans. A Eva ajuda o amigo e eles são acompanhados por Beatriz, que não gosta muito do cara suspeito. Os jovens contam a ela sobre os samaritanos e a freira decide aceitar ajudar o Miguel na luta contra o Adriel. Enquanto isso, Madre Superiora tenta avisar os outros mosteiros onde estão baseados membros da ordem. No entanto, as lâmpadas no mapa apagam uma a uma, o que significa que as freiras guerreiras foram destruídas ou deixaram seus postos. O grupo decide se infiltrar no quartel-general dos seguidores do Adriel. Os
primogênitos, mas ao ver que os membros da seita estão saindo com alguma carga, os amigos decidem segui-los. Madre Superiora ordena que Camila arrume suas coisas para que possam se esconder o mais rápido possível, mas de repente as freiras percebem que a luz no mapa da cédula de Madri não se apagou, o que significa que ainda há membros vivos da ordem lá dentro. O padre Vincent leva Lilith para a prisão, prometendo que Mary estava em uma das celas, mas assim que a bruxa entra, o padre tranca a porta atrás dela. Do outro lado, dezenas de guerreiros avançam sobre a garota, mas Lilith os despacha com facilidade. O grupo observa os fanáticos formarem um ciclo de oração com uma cruz no campo e começarem a rezar. Nesse momento, a atenção da Eva é atraída por um som estranho, e ao se virar, a garota vê uma nuvem de gafanhotos avançando sobre eles. A caminho de volta, os amigos tentam explicar o que viram, e ao ver como as garotas estão calmas sobre tudo, o Miguel suspeita que algo estava errado. Eva tenta confessar que são freiras da ordem, mas ele acha que é uma piada. A sós, as garotas decidem que tudo o que estava acontecendo é uma execução bíblica reproduzida por Adriel. Madre Superiora e Camila voam para Madrid e procuram a sede da ordem, que fica em uma loja de flores. Pelas flores espalhadas, fica claro que algo terrível aconteceu ali também. Yasmin confessa que convocou Madre Superiora para mostrar o corpo das irmãs mortas. As freiras tentam descobrir como Yasmin sabia sobre elas, mas ela diz que só pode revelar a verdade à freira guerreira. O Miguel vai ao trabalho da Eva e a convida para interrogar um dos primogênitos que eles capturaram. A garota corta o braço, mas o ferimento desaparece imediatamente. Para surpresa do Miguel, Beatriz pede à amiga para ficar fora disso, pois os samaritanos sequestraram um homem ilegalmente e elas não deveriam se envolver. Mas Eva, teimosamente, faz as coisas à sua maneira. Yasmin sugere que as freiras fiquem no seu quarto, mas para não arriscar, as mulheres escolhem o seu próprio esconderijo e colocam a estranha para dormir para que ela não veja o caminho que tomam. Enquanto isso, Lilith escapa da prisão e chega na casa da sua mãe. Miguel traz os seus novos amigos para a sede dos samaritanos e quando os rapazes começam a interrogar o prisioneiro, Eva vê o diabo nele. O padre Vincent chega à praça principal e segundos depois aparecem gafanhotos. As pessoas da cidade ficam assustadas e de repente Adriel aparece e salva as pessoas aterrorizadas, assim ganhando um novo grupo de fãs. Até mesmo os padres do Vaticano começam a acreditar no poder do Adriel. O bispo fala com seus subordinados exigindo que o impostor não seja glorificado. A mãe repreende Lilith por ter perdido a batalha pelo ralo e por não ter correspondido às suas esperanças ao perder o seu lugar na ordem da espada cruciforme. Yasmin volta a si e diz às freiras que ela cresceu em uma família que ajuda a ordem e agora a garota deve encontrar a dona do reino, Eva, e entregar o seu segredo. Olhando para Eva, o prisioneiro a reconhece como a dona do reino e exige que ela devolva ao seu verdadeiro dono, Adriel. Beatriz desmaia o menino falador, mas ele quebra as cordas e se liberta. O demônio se revela muito forte e as freiras guerreiras não conseguem derrotá-lo até que Eva ativa o seu reino e bane a entidade do menino. A Beatriz se apressa para tirar o seu amigo do caminho para evitar mais perguntas. O Adriel aparece no escritório do bispo e oferece unir forças, admitindo que o menino é de fato o filho de Deus. Mas assim que o padre recusa e pede ao lunático para sair, Adriel exibe algumas manobras demonstrando seu poder. O profeta sai, mas a sua oferta ainda permanece. Lilith vai até Gillian em busca de ajuda e pede que ela examine as escamas que apareceram no seu ombro. Enquanto estava no escritório, a freira vê uma chamada de emergência das irmãs da ordem, mas se recusa a ir a Madrid. Enquanto recua para escapar novamente, Eva e Beatriz se discutem, mas são interrompidas por um sinal no peito da sua amiga mais velha e ela diz à sua coluna que foram convocadas para Madrid. Segundo a mensagem, chegam com notícia da Lilith de que a ordem perdeu. Maria Vincent mostra a Adriel o sinal e instruiu o velho a se juntar às mulheres. Apesar da gravidade da situação, Eva estava animada com a sua viagem a Madrid e finalmente as garotas encontram a floricultura, onde a Madre Superior deixa um ingresso de cinema para que as freiras pudessem se apressar para evitar cair nas garras dos caçadores. Na rua, as garotas percebem que estão sendo seguidas e têm que se livrar disso, mas em um beco são esperadas por Vincent, que colocou-las para dormir. O padre tenta convencer a Eva de que Adriel é o verdadeiro profeta e que ela deve ir com ele para devolver o reino do profeta, mas a garota parte para a luta e consegue derrotar o velho. As garotas chegam ao cinema, onde finalmente conhecem Camila. A freira leva suas amigas para o lugar secreto, o porão abaixo do cinema, onde a velha Madre Superior já estava esperando
esperando por elas. A velha mulher vai direto ao ponto. Ela conta às irmãs sobre o ataque à ordem e diz que chegou a hora de cumprir o seu dever. Yasmin sai até as garotas, e quando Eva estava do lado dela, a garota começa a brilhar azul e reconhece a freira guerreira. Agora, Yasmin pode revelar o segredo de como derrotar Adriel. Jillian oferece a Lilith curar o problema com um passe pro arco, mas a garota percebe que a doutora precisa dele para que ela encontre o seu filho. Yasmin conta às garotas sobre uma coroa de espinhos que pode derrotar o impostor. Enquanto isso, os comerciantes começam a aparecer no Vaticano e vários próximos ao bisto. Enquanto Yasmin continua falando sobre a coroa, ela revela um segredo. O espinho na vestimenta não é apenas um meio de tortura, mas também desabilita os semelhantes a Adriel. O único problema é que a coroa foi roubada anos atrás e agora estava armazenada em um museu, mas a Eva não vê isso como um obstáculo e as garotas saem em um tour desativando as câmeras e distraindo os guardas. No entanto, a única maneira de saber se é a coroa certa é com a Eva tocando. Lilith toma coragem e usa um traje especial. Lá, ela entra no arco, mas um segundo depois é lançada de volta. Ela fica chocada porque sentiu que esteve do outro lado do portal por quase 2 horas e ela claramente não era bem-vinda lá. O bispo desce até a prisão para visitar o traidor e aprender com ele como Adriel cria os castigos do céu, e para tornar o prisioneiro mais falante, o padre tenta métodos de tortura medievais nele. A princípio, o capanga do impostor tolera a dor, garantindo que Adriel é o verdadeiro filho de Deus e que todos os milagres são reais. No entanto, quando a tortura se torna insuportável, ele admite que o profeta estava colaborando com a Arctic e a empresa usa sua tecnologia para criar ilusões. A Lilith estava tentando entender por que alguém a jogou pra fora, e Jillian promete resolver isso na próxima vez, mas a garota não tem intenção de entrar no arco novamente, e deixa isso claro pra doutora. Após a conversa, Lilith desaparece, esquecendo a cruz no escritório. À noite, as garotas retornam ao museu para recuperar a coroa. A Madre Superiora elimina o guarda e o grupo de freiras se esgueira enviando gravações antigas de câmeras para monitores de segurança e desativando os alarmes a laser usando o Halo. A Eva consegue pegar a coroa, mas nada acontece com ela e suas amigas pedem ajuda de Yasmin. A Jillian decodifica a fita da câmera da Lilith e conforme ela acelera, vê o rosto de alguém nela. Enquanto as freiras estão procurando a coroa real, Camila percebe que há alguém no museu além delas. A Eva finalmente encontra o artefato, mas nesse momento Camila vê o Adriel e Vincent, que aparece na frente das guerreiras e coloca a coroa na cabeça da garota, privando assim dos seus superpoderes e levando-a com ele. Enquanto Vincent carrega a Eva, a garota tem visões terríveis. Ela finalmente recobra a consciência. Antes de deixar a garota exausta em um beco escuro, Vincent promete orar por ela antes que o Adriel a destrua. Mas de repente o Miguel vem ao auxílio da garota. Por algum milagre, ele também tem superpoderes. E ele diz que as explicações podem esperar. E após lidar com o padre, Miguel e Eva fogem. Lilith vai até o Adriel e, mostrando as suas mãos feridas, pede a sua ajuda. As freiras jogam Vincent em um carro e partem em busca da Eva, despistando os policiais. No caminho, os jovens estão finalmente seguros e Miguel devolve a coroa da Eva e admite que foi enviado do outro lado do arco para protegê-la. Enquanto conversam, uma multidão passa por eles e a Eva admite que uma nova punição aguarda a cidade. Enquanto isso, as freiras ficam travadas na estrada devido a um pneu furado. O Miguel leva a Eva até o portão do cemitério, assegurando que conhece uma maneira de destruir o Adriel. Enquanto isso, a garota continua tendo visões terríveis, mas tenta não prestar atenção nelas. Depois de roubar um carro de entrega de comidas, as freiras continuam a caminho e Camila lembra que toda a empresa está com fome. Há muito tempo depois de revirar as prateleiras, a garota encontra algo com o que podem se refrescar: bolos com formatos incomuns. Jillian chega ao prédio que comprou recentemente, e nesse centro, a doutora vê uma cruz ritual e secretários cristãos também estão entre eles. Jillian pede a Christian que explique o que ele tem feito todo esse tempo com a sua empresa e o prédio. Em vez disso, o Christian começa a falar sobre o Todo-Poderoso, Adriel, que em breve conquistará o mundo inteiro. Beatrice chega ao cemitério em busca da sua amiga, mas o gás que o Adriel espalhou como parte da próxima execução a deixa assustada. A garota remove a máscara de gás
de um dos primogênitos do Miguel, e a Eva entra ousadamente na igreja do culto do Adriel, e os dois testemunham um ritual em que um demônio possui um adolescente. A Eva se pergunta como parar tudo isso, mas o Miguel pede que ela proteja a coroa e avança para tomar o golpe. O plano do garoto funciona, ele se deixa ser possuído pelo demônio, e então, ao se pintar de azul, o baniche para mostrar aos sectários o que realmente estava acontecendo na igreja. Madre Superiora leva Vincent para fora do carro e para a floresta para acabar com ele, mas a mulher não tem forças para atirar nele, então simplesmente o empurra para um desfiladeiro e o mutila. Beatriz chega à igreja exatamente quando a confusão começa, alguns tentando escapar e alguns tentando expulsar o Miguel, pensando que ele é quem trouxe o diabo. Os três estão presos e abraçando suas amigas. Eva ativa o Halo e Adriel diz a Lilith que seus destinos estão entrelaçados e eles conquistarão o mundo juntos. Se sentindo importante pela primeira vez, a garota acredita no impostor Miguel. Eva e Beatriz conseguiram escapar da igreja, mas agora correm o risco de serem capturados pela polícia ou até mesmo por outros fanáticos. Então o garoto oferece um abrigo seguro, sua casa. Adriel conta a Lilith sobre Ariela, a garota que ele amava e a quem deu seu Halo. O profeta sonhou que juntos criariam uma religião baseada na verdade. A Madre Superiora também conta essa história às freiras. Quando o anjo veio pela primeira vez à Terra há 1000 anos, ele criou uma igreja subterrânea de cabeça para baixo. Mas Ariela orou por muito tempo para poder encontrar a verdade, e Deus respondeu enviando a garota uma coroa que deveria parar o impostor. Adriel e a Madre Superiora contam simultaneamente essa história, mas cada um faz de uma maneira diferente. A freira pensa que Ariela viu o mal no profeta, enquanto Adriel diz a Lilith que a coroa corrompeu a amada e ela o traiu. Ariela colocou a coroa na cabeça do profeta e ele foi aprisionado em uma caverna na qual passou 1000 anos, exceto que a garota pagou por isso com a sua própria vida. E a Madre Superiora avisa a Eva que ninguém jamais conseguiu derrotar Adriel e sobreviver. A companhia chega à casa de Jillian, de onde o sinal da Lilith foi ouvido pela última vez, mas a doutora pede aos convidados que saiam. Miguel então pede para dizer à mulher que seu filho estava ali. Ao ver o menino, que estava muito mais velho do que no dia que se encontraram pela última vez, Jillian cai e não consegue conter as lágrimas. As freiras tentam descobrir para onde Lilith foi, mas Jillian não pode responder a pergunta. A única coisa que a doutora pode dizer é que a saúde física e mental da garota se deteriorou severamente. A Madre Superiora sai para conversar ao telefone e o bispo pede ao abismo que venha a uma reunião secreta onde as próximas lutas com Adriel serão decididas. Miguel entra no seu quarto de infância e olha os desenhos que fez quando Adriel o manipulava. Camila escuta novamente a voz de alguém e é pega em um estado assustado pela Beatriz. Camila confessa que, depois de ter sido acariciada nas costas por uma das irmãs no convento, a garota estava sofrendo de dores de cabeça severas e sua amiga sugere que ela faça um pequeno exame. Jillian lembra do dia em que Miguel entrou no portal. Uma vez do outro lado, o menino vagou sozinho por um longo tempo, e então os anjos brilhantes o levaram até Reia, o senhor de Adriel. Foi ela quem treinou o anjo e depois o enviou à terra para parar o mal. A abadesa e Yasmin chegam à reunião com os padres, onde todos já estão reunidos. O arcebispo começa a falar sobre Adriel, chamando de loba em pele de ovelha. O próprio Charlotte, enquanto isso, continua a contar a Lilith sobre si mesmo, reclamando sobre a sua vida na masmorra. O anjo decide mostrar ao seu amigo seu destino difícil, e para isso, ele coloca os dedos ardentes sobre os seus olhos. Jillian mostra ao filho o rosto que acabou na sua fita, e o menino apenas finge. Beatriz faz uma varredura da coluna da Camille e durante o procedimento, as garotas estão sendo francas uma à outra. Uma das freiras confessa que tem dúvidas sobre Adriel, mas se ele realmente se revelar o profeta, todas as escrituras perderão seu significado. A imagem ali mostra uma cruz inserida na coluna da Camille, que é o que estava causando as suas alucinações. Infelizmente, Beatriz não pode removê-la. Adriel pede a Lilith perdão pela dor, mas convence a abrir os olhos. E quando as queimaduras saem, o garoto vê demônios e um mundo completamente diferente, que ela chama de verdade. Beatriz encontra Eva no pátio, enquanto ela pratica colocar uma coroa na cabeça do monumento, mas Halo desliga novamente e a garota cai. A freira tenta apoiar a sua amiga e garante a ela que vencerão do Adriel, custe o que custar. Christian encontra Vincent e Arctic,
e o lembra que em apenas 2 dias eles darão o mundo ao seu mestre. Uma discussão começa na reunião dos padres. Há aqueles que duvidam do jogo do Adriel e acreditam que não se pode punir um anjo sem entender seu verdadeiro propósito. O bispo Francesco revela a seus colegas o segredo de Arctic, instando-os a entender que todos os castigos enviados não eram mais do que uma expedição. A Madre Siberian intervém na disputa, falando sobre a destruição dos membros da ordem. Aparentemente o bispo e a abadesa conseguiram convencer a multidão, mas de repente se revelam que a metade dos presentes são traidores, que desertaram pro lado de Adriel. Um massacre de fanáticos começa em todo lugar, e a Madre Superior consegue resgatar apenas Francesco e Yasmin. O trio se esconde no ginásio do hotel, mas não conseguem mais sair, e Madre Superior chama Camille para ajudar. Eva, Beatriz e Miguel chegam à pousada, mas os primogênitos provaram ser muitos e o trio poucos. Eles não vão conseguir vencer. Após examinar a fotografia da cruz na coluna e ao notar uma nota da Beatriz, Gillian olha para Camille através dos óculos enquanto ela ora e vê as mesmas ondas que criam o portal. A doutora adivinha que Adriel estava usando o poder da oração para ganhar força. Tendo ouvido o chamado, freiras sobreviventes da ordem chegam à casa de Gillian. Eva leva a multidão de primogênitos embora e Beatriz e Miguel lidam com os 2 restantes e a abadesa ordena que seus súditos saiam. Mas o bispo se recusa, determinado a expor Adriel ao todo. Fugindo dos seus perseguidores, Eva corre para uma parede e se encontra do lado de fora, a uma grande altura. O relo da garota desliga novamente e ela cai. Beatriz lamenta por sua amiga, mas ela abre os olhos e o artefato começa a brilhar novamente. O bispo se entrega aos traidores, esperando que eles o levem até Adriel. O impostor anjo, por sua vez, diz a Lilith o quanto eles conseguirão juntos depois que purificarem o mundo. Com a dor, a confiança do mestre inspira tanto a garota que ela cresce asas. Esses são os 5 primeiros episódios de introdução. Vocês querem uma continuação? Deixa o like e comenta aí embaixo, que é bem importante. Então, tudo é finalizado.